Fala, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao podcast Amigos do Noivo. É um prazer sempre estar junto com vocês, é sempre uma alegria estar conversando com vocês e estar reunido com vocês, tá? Hoje eu vim aqui, cara, confesso, depois de muita resistência, eu me sinto compelido pelo Espírito Santo de dar minha parcela de contribuição quanto a isso, e de principalmente posicionar os olhos de vocês para o lugar certo nessas situações que têm acontecido nos últimos dias, né? Então, desde sexta-feira, a internet ela meio que foi implodida em um sentido só, né? Então, todos os olhos voltados para a França e para toda aquela lástima, né? Toda aquela miséria que foi a cerimônia de abertura das Olimpíadas, né? As Olimpíadas que foram criadas, né, com o intuito de unir as nações, unir os povos, né, nesse evento. Claramente a gente teve um recado sendo dado de que o povo cristão não era bem-vindo ali. Se a gente estudar a história da França, da Revolução Francesa, as religiões elas não são bem-vindas na França e muito menos o cristianismo, né? Então, era algo esperado. E era algo esperado também no sentido do fim dos tempos, né? Então, muito se diz dos sinais, possíveis sinais que aconteceram nessa cerimônia, mas o que eu quero destacar é que esse comportamento que aconteceu na abertura das Olimpíadas é um comportamento que a gente precisa estar habituado quanto mais se aproximar o fim dos tempos. Então, cara, antes de a gente entrar no assunto mais a fundo, eu quero pedir para você que, se você não segue ainda esse podcast, que você siga ele. Caso você esteja pelo YouTube ou pelo Spotify, cara, deixa um comentário aí, eu quero saber a tua opinião sobre o tema, eu quero saber qual que foi a tua visão sobre isso, quero saber também a tua opinião sobre esse podcast, tá bom? E, cara, compartilha com um amigo seu aí, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Eu creio que eu tenho uma porção especial para contribuir aqui, porque o que eu vou falar aqui não parte de um ponto de vista, de uma opinião baseada somente na minha opinião, mas no que eu enxergo através das escrituras, e vai ajudar a direcionar o nosso olhar para o foco principal nesses momentos, tá? Então vamos lá. E, cara, por incrível que pareça, o motivo principal que fez eu ligar, né, o microfone, apertar o REC aqui no gravador, não foi tanto aquela cena da mesa, né, simulando ali o quadro do Leonardo da Vinci, né, da Última Ceia, com os drag queens lá, os travestis e tudo mais. Cara, horrível aquilo, né? Mas foi principalmente, cara, o motivo principal que fez eu abrir o gravador e apertar o play foi a cena do cavaleiro, né? Da cavaleira, né? É uma amazona, né? Que veio ali sobre o rio Sena. E aí ela tava num cavalo prateado, e atrás dela, quando ela sai do rio, né, e ela entra em terra firme, tem as bandeiras ali das nações junto com ela. E aí isso tem sido amplamente compartilhado, isso tem sido amplamente propagado. E o que tem sido propagado, principalmente em canais sensacionalistas, é que esse é o anúncio do anticristo pro mundo. Que esse cavaleiro num cavalo branco, né? Porque o cavalo é prateado quando tá no rio Sena, né? Mas quando esse cavaleiro ele sai do rio Sena e vira um cavalo real mesmo, lá com a mulher mascarada lá montada sobre esse cavalo, é um cavalo branco, né? E aí fizeram esse link aí com Apocalipse 6, que é a abertura do primeiro selo, que tem um cavaleiro no cavalo branco. E, cara, é pouquíssimo discutido sobre isso. Sobre quem é o cavaleiro no cavalo branco do primeiro selo, né? A grande maioria esmagadora dos teólogos concordam, e essa é a minha posição e a minha visão, de que o cavaleiro no cavalo branco em Apocalipse 6 é o anticristo, né? É a revelação do anticristo como o iníquo, né? O filho da maldade, e ele já, revelado para conquistar, para perseguir, para matar. Então é a revelação do filho da maldade.
Então o que tem sido propagado é isso, que é um anúncio, né, um prenúncio, é a introdução do anticristo, a revelação do anticristo para a humanidade através desse ato. E cara, isso é loucura, mano. Isso é loucura. Por quê? É muito sensacionalismo. Porque a gente, vamos combinar. A gente já fala sobre o quadro, sobre a representação do quadro A Última Ceia. E aquilo sim, cara, aquilo sim, por mais que o autor da parada lá disse que ele não quis, que era uma representação do deus Dionísio, que é o deus da festa, cara, balela, aquilo foi um ataque claro ao cristianismo, um ataque claro a Jesus, foi, cara, uma profanação, foi blasfêmia e foi ridículo. Mas, cara, se a gente for ficar nessa neura, nessa loucura, de todas as vezes que a gente vê algo que se assemelhe, a gente ficar procurando mensagem subliminar, a gente ficar procurando teorias, a gente ficar tentando encaixar todo e qualquer sinal que acontece em algum evento mundial, com algum governante mundial, cara, a gente vai ficar louco. Então todas as vezes que um presidente dos Estados Unidos ele assume, cara, surge várias teorias. Então, cara, a gente tem vários governantes mundiais que já foram declarados por pessoas como se fosse o anticristo. Ah, o anticristo é o genro do Trump. Ah, é o Macron. E, cara, isso é loucura. Isso é loucura porque a Bíblia não fala sobre isso. E a Bíblia ela fala como que vai ser a revelação do anticristo. Como que o anticristo ele vai se revelar o filho da iniquidade. E é muito claro, e não acontece num evento na França, acontece em Jerusalém, cara. Então a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não cair numa histeria, pra gente não cair em falácia, e a gente ficar sendo os caçadores de mensagem subliminar. Pode ser que tenha sido uma provocação, pode ser que tenha sido uma forma de provocar o cristianismo ali com o cavalo branco e tal. Pode ser que sim, cara, mas não é o anticristo que controla quando ele vai se manifestar. As pessoas acham que o anticristo ele tem vontade própria, mano. Ele não tem vontade própria. Ele não decide quando que ele vai instaurar o governo mundial dele. Ele não decide quando que ele vai trazer a profanação. Ele não decide, cara. Quem decide é o próprio Deus. Então isso não está sob o controle das pessoas. Isso não está sob o controle do anticristo. Isso não está sob o controle de uma, sei lá, uma hipotética nova ordem mundial. As pessoas não estão no controle da história. Satanás não está no controle da história. O anticristo não está no controle da história. Quem está no controle da história é Deus. Então, cara, a gente precisa confiar no que Deus deixou escrito na sua palavra. A gente precisa confiar naquilo que Deus nos deu. E nós precisamos medir os sinais da vinda de Jesus através da Bíblia, cara. Não através de eventos. Toda vez que tem um evento nessa magnitude, a gente entra nessa loucura. A gente entra nessa histeria. E tô falando sobre o cavaleiro, tá? Então, cara, é muito parecido? Cara, beleza. Pode ter sido uma provocação? Pode ter sido uma provocação. Pode ter sido uma alusão, de forma provocativa, cara, com certeza pode ter sido, porque quem chegou no cúmulo de retratar o nosso Senhor Jesus como um travesti, um drag queen, um homem com roupas de mulher, cara, isso é fichinha eles terem feito isso, mas cara, isso não é sinal de nada, isso não representa nada, essa não é a introdução do governo mundial como as pessoas estão falando, isso é sensacionalismo, cara, isso é caça-like, sabe? Como é que a gente chama isso quando no YouTube, né? Clickbait, mano. Isso é clickbait, cara. Parem de cair nessas falácias. E eu quero lembrar vocês das palavras do nosso Messias, de Yeshua, de Jesus, no Monte das Oliveiras. Ele estava no Monte das Oliveiras e ele respondeu aos discípulos justamente uma pergunta a respeito do final dos tempos. E a pergunta dos discípulos era: Mestre, qual que é o sinal da tua vinda? E que o Senhor vai instaurar o teu reino. E Jesus ele poderia ter começado essa conversa com os discípulos de qualquer forma. Mas Jesus começa essa conversa falando para os discípulos assim: cuidado para que ninguém vos engane. Cara, o engano é a peça-chave, é a ferramenta-chave de Satanás no final dos tempos. E ele fica colocando um monte de coisinha pra ficar nos enganando e fazer a gente ficar igual o hamster na rodinha, correndo em círculo, observando coisas que não tem valor, cara. E a gente não pega a escritura e vai analisar o que a escritura fala sobre aquele assunto.
E repetindo, os sinais que nós precisamos saber a respeito da vinda de Jesus não está na TV, cara, não está no jornal, está na Bíblia. Ah, mas o cavaleiro da abertura é o anticristo, significa que ele está chegando. Cara, qual que é a novidade que ele está chegando? Isso não é novidade alguma. Qual que é a novidade de que cada vez mais está próximo o reino do anticristo? Está próximo a revelação dele? Cara, isso não é novidade. Isso não é novidade alguma, cara. A Bíblia nos fala sobre os sinais, a Bíblia nos vai mostrando como que, ao passar do tempo, com a intensificação dos sinais, a gente se aproxima desse dia. Cara, isso não é novidade. Isso não tem nada de novo. E não tenha dúvida de algo. Embora aquele cavaleiro, aquela pessoa naquele cavalo branco não seja o anticristo, embora aquilo que aconteceu aquele cavaleiro com o cavalo branco não seja sinal de nada, no máximo que pode ser é uma provocação, cara, não tenha dúvida que o espírito do anticristo já está atuando na Terra. Desde sempre o espírito do anticristo já está operando em homens, fazendo com que homens como Hitler, como outros tiranos, ajam com tanta maldade e crueldade. E com certeza o espírito do anticristo estava naquele lugar, cara. Um lugar de tanta zombaria, um lugar de tanto escárnio. Mas, cara, aquilo não foi um sinal. Então, quem tá falando para vocês que aquilo é um sinal de que vai inaugurar o reino do anticristo, que vai inaugurar o governo mundial, cara, para de ouvir baboseira e vamos para a Bíblia. E eu sinto muito em frustrar a galera que faz dinheiro, que faz like com esse tipo de coisa, que cresce audiência com sensacionalismo, mas eu quero trazer luz à Bíblia. Eu quero trazer o que a Bíblia fala sobre a manifestação do anticristo. E a manifestação do anticristo será nos termos da profecia bíblica dita, profetizada pelo profeta Daniel e confirmada por Jesus nesse sermão de Jesus escatológico no Monte das Oliveiras. E se a gente ler Daniel e Mateus 24, a gente vai entender como que vai acontecer a manifestação do anticristo, como que vai acontecer como que vai ser inaugurado o reino do anticristo, como que ele vai se revelar o iníquo. A gente vai ler aqui algumas passagens de Daniel e Mateus 24. Daniel 9:27 diz: ele fará com muitos uma forte aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Em uma ala do templo será colocada a abominação desoladora, até que chegue sobre ela o fim que lhe está decretado. Vamos para Daniel 11:31. As suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo, acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo a abominação desoladora. Também Daniel 12:11. Depois de abolido o sacrifício diário e estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. E aí a gente vai para Mateus 24:15, onde Jesus confirma essa profecia dita pelo profeta Daniel. Assim, quando vocês virem o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto. Ou seja, Jesus aqui, ele subentende que nós já conheceríamos essa profecia do profeta Daniel. E o que traz, o que leva à manifestação? Como que nós vamos saber que o anticristo se manifestou e quem é o anticristo? Primeiro, nós precisamos ter um templo em Jerusalém com sacrifícios diários funcionando. Então, um templo estabelecido com sacerdote, filhos de Levi, filhos de Arão, que vão estar dando sequência aos sacrifícios diários. Vai ser restaurado na construção do terceiro templo os sacrifícios diários. E o que esse cara vai fazer? Ele vai interromper os sacrifícios diários. A primeira coisa que ele faz é isso, ele cessa os sacrifícios. E esse cessar do sacrifício vem num contexto de aliança com nações. E eu não vou me aprofundar sobre isso, porque o objetivo do episódio não é esse. Mais pra frente a gente vai falar sobre essas profecias de Daniel e como que vai ser o governo do anticristo e como que vai funcionar a coalizão de nações que ele vai fazer no fim dos tempos. E em uma das alas do templo, diz aqui em Daniel 9:27, que ele vai colocar uma abominação desoladora.
Daniel 11:31 diz que as forças armadas, né, o exército desse homem iníquo, vão se levantar para profanar a fortaleza e o templo, que vai cessar, acabar com o sacrifício diário, e eles vão colocar no templo a abominação desoladora. E aqui em Mateus 24, Jesus ele fala que o abominável da desolação, né, o anticristo, o filho da maldade, o iníquo, que foi profetizado pelo profeta Daniel. Jesus disse que quando as pessoas virem isso, né, virem o que foi profetizado sobre a abominação desoladora no profeta Daniel, que quando as pessoas virem isso, o que é para fazer? Quem estiver na Judéia, quem estiver em Jerusalém, quem estiver em Israel, fuja, corra. Quem estiver no telhado, não desça não, cara, só corre, vaza, salve-se, mete o pé. E a gente às vezes interpreta isso como se fosse para todas as pessoas, mas não. Essa aqui é um aviso de Jesus para quem estiver na Judéia. Por quê? Porque o anticristo ele vai se manifestar em Jerusalém, ele vai se manifestar no templo. Eu quero trazer um exemplo para vocês aqui, porque, cara, existe algo interessante nas profecias apocalípticas judaicas, né, nas profecias escatológicas judaicas, que a gente tem sempre um já e ainda não. Por que já e ainda não? Porque a gente tem sempre um cumprimento parcial dessa profecia que aponta para um cumprimento pleno. E a gente teve esse cumprimento parcial em 167 a.C. A gente teve um homem maldoso, profano, iníquo, como o protótipo do anticristo, que foi Antíoco Epifânio. E o Antíoco Epifânio ele profanou o templo em 167 a.C. E o que ele fez? O Antíoco Epifânio ele se autoproclamou, ele chamou a si mesmo de Epifânias, ou seja, de manifestação de Deus. Ele ergueu dentro do templo do nosso Deus, dentro do templo de Adonai, um altar para Zeus, um altar de holocausto para Zeus, e ele queimou nesse altar dentro do templo um porco. E esse Antíoco ele foi terrível, ele foi iníquo, maldoso num nível inimaginável. E ele promoveu um grande massacre contra o povo judeu. Ele impediu que o povo judeu cumprisse a lei de Deus, a aliança de Abraão com Deus na circuncisão. Então o que a gente vê como padrão de manifestação do anticristo, baseando-se nesse cumprimento parcial de Antíoco Epifânio, que esse homem ele vai se autoproclamar Deus no templo, ele vai se assentar no templo de Deus e vai se proclamar Deus, e ele vai profanar o santuário. E nesse contexto nós temos um exército junto com ele cercando Jerusalém e promovendo um massacre em Jerusalém. Então a manifestação, o anúncio da chegada do anticristo não é nas Olimpíadas, meu irmão. Para com isso, o anúncio da chegada do anticristo será em Jerusalém, com a cidade sitiada, com a cidade cercada, com um homem iníquo, o filho da maldade, a semente de Satanás, de pé no templo, requerindo adoração, cessando sacrifícios para Deus e colocando uma profanação lá. E eu repito as palavras de Jesus: cuidado para que ninguém vos engane, cuidado para não cair na loucura, cuidado para não ficar acreditando em qualquer história e de ficar querendo montar narrativas naquilo que a Bíblia foi clara de como vai acontecer. Mais uma vez, cara, talvez tenha sido uma provocação o que aconteceu nesse cavaleiro, cara, talvez sim, mas isso não é sinal de nada. Que a gente deixe claro, isso não é sinal de nada. Eu quero falar um pouco mais sobre a cena da última ceia ali, né? Como se fosse uma releitura, né, desse quadro do Leonardo da Vinci. E, cara, embora o cara que organizou toda essa patifaria, né, ele tenha falado que não era sobre isso, cara, eu acredito que ele viu a repercussão e quis tirar o corpo dele. E aquilo assim, cara, foi uma blasfêmia, foi uma lástima, foi um escárnio contra o nosso Senhor. Mas eu quero levantar um ponto aqui que talvez muitas pessoas não vá falar, e eu falo isso com muito amor, com muito zelo, com muito cuidado, e que fique claro aqui que eu não tô falando contra ninguém, que eu não tô rebatendo ninguém. Eu quero só trazer a minha visão sobre isso. E, cara,
Eu vi o vídeo do pastor Iago Martins sobre o mesmo tema, e eu recomendo que vocês depois vão lá para o vídeo dele, porque ele tem uma opinião um pouco parecida. E cara, a questão aqui é que Deus ele não precisa de defensores. Deus ele não precisa de advogados. Jesus ele não precisa de advogados. Jesus ele se defende, Deus ele se defende. E eu li um livro do A.W. Tozer que ele fala sobre 5 votos para obter poder espiritual, e um dos votos é não se defenda. E ele fala que usando Êxodo 23 como exemplo, que quando a gente deixa que Deus nos defenda e nós não nos defendemos, como que Deus faz dos nossos inimigos os inimigos dele, e ele nos defende, ele defende a nossa honra, ele defende a nossa reputação. Cara, quanto mais com ele mesmo. E Deus ele não precisa de nós como advogados, como defensores, como promotores da causa dele. Deus se defende, cara. Deus, ele se santifica, ele faz o nome dele alto, o nome dele santo, o nome dele santificado. E Deus, ele precisa de nós com uma postura diferente, com uma postura daqueles que proclamam o evangelho do amor, mesmo diante do escárnio. E eu quero citar Jó 26:5 do versículo 5 ao 14, que diz assim: tremem os mortos, aqueles que vivem debaixo das águas, o lugar dos mortos está nu diante de Deus, o lugar de destruição está descoberto. Deus estende o céu do norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada, envolve a chuva com densas nuvens, e elas não se rompem com o peso da água. Encobre a face da lua e a esconde com suas nuvens, criou o horizonte ao separar as águas e definiu o limite entre o dia e a noite. Tremem os alicerces do céu, estremecem diante de sua repreensão. Com seu poder acalmou o mar, com sua habilidade despedaçou o monstro marinho. Com seu sopro trouxe beleza aos céus, com sua mão feriu a serpente veloz. Isso é apenas o começo de tudo que ele faz, um mero sussurro de sua força. Quem pode compreender o trovão do seu poder? E lendo isso, o que eu quero trazer? Eu quero trazer que esse Deus poderoso, que sustenta o mundo com a sua palavra, ele não precisa de nós como defensores e advogados. Ele mesmo se defende, e ele retribui o iníquo a sua iniquidade. Ele paga a iniquidade do iníquo para ele. É ele quem faz o julgamento, e é ele que abate os seus inimigos. E qual que é o nosso papel diante disso? Qual que é o nosso papel diante dessa zombaria, diante dessa agressão? Porque isso sim é uma agressão, isso sim é uma perseguição. Não adianta falar que não. O nosso papel é amar esses iníquos e nos parecermos com Jesus. É de pregar o evangelho da reconciliação, de que nós éramos antes feitos inimigos de Deus por causa do nosso pecado, mas hoje nós somos amigos de Deus, e não só amigos, nós somos família, nós somos filhos. É constranger esses agressores, é constranger esses zombadores com amor. Com amor. É o que Jesus nos ensina a fazer, mediante a humilhação, porque quando ele fala que quando nós levarmos um tapa, né, nós formos agredidos na nossa face, que nós viramos a outra, ele está falando sobre humilhação. Então, se nós fomos zombados, se nós fomos humilhados com aquela representação horrível, esdrúxula, nós respondemos com amor. Nós respondemos com misericórdia, nós respondemos com oração, mas não oração para que Deus desça fogo e consuma e mate esses iníquos, não, mas para que Deus tenha misericórdia deles e para que Deus faça com que eles se arrependam dos seus pecados. Jesus, quando ele sofreu o maior escárnio da história, quando Jesus ele foi pregado numa cruz, acusado de um crime que ele não cometeu, ele foi humilhado, ele foi açoitado, eles blasfemaram contra ele, eles usavam zombarias baixas contra ele, eles humilharam Jesus, eles escarneciam de Jesus, que não tem nem como comparar com esse episódio em Paris. E qual que foi o comportamento de Jesus quanto a isso? Jesus ele olha para o céu e fala: Pai, os perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Jesus ele pede para que Deus não compute culpa a ele sobre aquele pecado. E, cara, Jesus fez isso movido no amor. Jesus amou seus agressores ao ponto de pedir para que o Pai os perdoassem. Estevão sendo apedrejado,
sendo acusado, sendo escarnecido, sendo zombado, por amor ao nome de Jesus. Enquanto ele está sendo apedrejado, ele olha para o céu e ele vê os céus abertos, e ele vê Jesus, e ele olha para Jesus e fala: Jesus, perdoa esses caras, porque eles não sabem o que fazem. E sabe por que Jesus fez isso? Por que Estevão fez isso? Pelo que eles viam. Jesus olhava para o Pai, Estevão olhava para Jesus, e isso fazia com que eles retribuíssem a ofensa com amor. E essa tem que ser a nossa atitude. Olhemos para Jesus e retribuímos a esses agressores, a esses escarnecedores com amor, porque, cara, não é só aqueles que fizeram aquilo em Paris, mas se nós formos nas redes sociais, nós vamos ver nos comentários pessoas se alegrando e escarnecendo mais ainda. E nós não podemos entrar nessas redes sociais e fazer um textão moendo essa pessoa, acusando, rebatendo. Que Deus lhe pague a sua iniquidade com morte ou com pragas. Não, nós precisamos amar essas pessoas e constranger elas no amor. E eu quero trazer um outro ponto nisso. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que somos íntimos da Bíblia, cara, nós não podemos nos surpreender com isso. Nós não podemos ser pegos de surpresa a ponto de nos escandalizarmos com isso. Isso não é novidade. Em Mateus 24, Jesus falou para nós, ele nos garantiu que nós seríamos odiados por todas as nações. Nós sermos odiados não é novidade. Mateus 10, Jesus ele fala assim, Mateus 10, 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Se Jesus ele foi recebido e ele foi odiado, se Jesus foi tratado da forma que ele foi tratado por esse mundo, quanto mais nós não teremos um tratamento diferente, nós talvez teremos um tratamento pior, porque o mundo nos odeia, o mundo não nos quer, o mundo sempre vai nos odiar. Satanás e os seus demônios, Satanás e a cultura que ele implantou nesse mundo nos odeia, e isso não vai mudar, e isso não pode nos ofender, isso não pode nos pegar de surpresa. E eu cito aqui o que o nosso amado apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, em 2 Timóteo 3. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si mesmo, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus, serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Nós fomos avisados. Nós não podemos esperar do mundo, nós não podemos esperar dessas pessoas, das pessoas que estão no mundo, nada diferente. E é disso para pior, é de agressão verbal, é de um escárnio, uma zombaria em rede aberta, em TV, para agressão física, para prisão e para martírio. É isso que nos espera. Porque o mundo nos odeia, o mundo não nos quer aqui, e nós fomos avisados disso. Por que que isso nos ofende? Por que que isso nos deixa surpreendido? E eu quero traçar, para finalizar, um paralelo com Salmo 2, porque Salmo 2 mostra algo parecido com isso, e Salmo 2 mostra a reação de Deus quanto a isso. E vamos ler Salmos 2 aqui. Salmo 2 diz assim: por que as nações se enfurecem tanto? Por que perde seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar essas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. Ou seja, no fim dos tempos, o salmista nos mostra os governantes da terra reunidos, tramando, conspirando, os príncipes da terra, os governantes, os presidentes, os reis reunidos, conspirando contra quem? Contra Deus.
e contra o ungido do Senhor, contra Jesus. E qual que é a conspiração deles? Rompamos as algemas, vamos quebrar essas correntes, vamos nos libertar do jugo desse Deus, vamos nos libertar da lei desse Deus. E aqui tem a resposta de Deus. Aquele que governa nos céus ri, o Senhor zomba deles. A resposta de Deus para uma rebelião das nações, para uma rebelião dos reis da terra, dos presidentes, dos governadores, dos prefeitos no fim dos tempos, contra Deus e contra o seu ungido, contra a lei desse Deus, contra a palavra desse Deus e a palavra do seu ungido, a resposta de Deus é rir, porque Deus está de boa. Deus não se surpreende com isso, Deus não é pego de surpresa, e Deus não se ofende com essas coisas, Deus não se ofende com essa rebelião, Deus não se ofende com esse escárnio que eles fizeram, porque Deus é soberano e está no controle dessa situação, e o que ele faz é rir, ele dá risada na cara deles, ele zomba deles, e aqui continua. Então em sua ira ele os repreende, e com sua fúria os aterroriza. Ele não os repreende com a voz da igreja nas redes sociais, ele não os repreende com a manifestação do povo cristão contra as Olimpíadas, não, ele os repreende na sua própria ira. Ele os repreende no seu furor ele os aterroriza. Deus se defende. Deus se defende. Ele não precisa que a gente entre como advogados e que a gente acuse as pessoas disso. Ele precisa que a gente pregue o evangelho da reconciliação. Ele precisa que a gente ame essas pessoas como nós amamos nós mesmos. Ele precisa que a gente leve o amor para essas pessoas que estão nos acusando. Ele precisa que nós os colocamos de joelhos no chão e oramos para que essas pessoas possam conhecer Cristo verdadeiramente, para que esses zombadores e esses escarnecedores possam conhecer Jesus e o amor de Jesus através das nossas vidas. E mediante todas essas coisas, eu quero terminar o Salmo 2 aqui com vocês, porque o Salmo 2 ele mostra o destino dessa terra, e o destino dessa terra não é traçado por homens, ele já foi decidido por Deus antes da fundação desse mundo. E Deus ele diz: estabeleci meu rei no trono em Sião, em meu santo monte. O rei proclama o decreto do Senhor. Isso é Jesus falando. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu o gerei. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra. E aqui é o aviso: sirvam ao Senhor com tremor, alegrem-se nele com tremor, sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende no instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Essa história já está decidida, e essa história termina com o Filho de Deus assentado sobre o trono no Monte Sião. Por mais que nós sejamos ofendidos, por mais que a nossa fé seja escarnecida, por mais que o nosso Senhor seja zombado, por mais que sejam feitos blasfêmias contra o nosso Senhor, isso será posto sobre os nossos pés, porque o destino é um só. Nós veremos o nosso Senhor Jesus, esse mesmo Jesus que foi zombado na abertura das Olimpíadas. Nós o veremos assentado no trono do seu pai Davi no Monte Sião, glorioso, reinando, e não existe homem nenhum que possa apagar o brilho da glória de Jesus. Não existe nenhum escárnio, não existe nenhuma blasfêmia que possa mudar a natureza gloriosa de Jesus. Jesus é glorioso e sempre será. Por isso que Jesus não se ofende com essas coisas. Essas coisas não atingem Jesus, e essas coisas não ofendem Jesus. A nossa reação deve ser a mesma. Nós conhecemos a glória do nosso Senhor, nós conhecemos o destino de todas as coisas. E sabe, o maior desafio para nós, mediante essas coisas, porque como eu disse, nós temos a garantia do ódio das nações. Isso não pode nos ofender. O ódio, o escárnio,
a blasfêmia, a ofensa contra nós, o ódio não pode nos ofender, não pode nos surpreender. E aqui em Salmo 2 a gente vê que a rebelião dos reis da terra, a rebelião dos filhos do mundo é contra o Senhor e contra o seu ungido. E eu tenho uma notícia para você. Sabe por que você também será perseguido? Sabe por que você também é alvo disso? Sabe por que não estavam zombando de outra religião a não ser o cristianismo? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós nos parecemos com Jesus e por isso nós também somos atacados. Mas eu quero terminar aqui esse episódio lançando o desafio que para mim é o maior desafio que nós temos quanto a todas essas coisas. Mediante esse escárnio, mediante essa coisa horrível, mediante essa ofensa terrível, essa blasfêmia horrível que nós sofremos. O maior desafio nisso é: você está preparado para amar essas pessoas? Você está preparado para estar diante dessas pessoas e, ao invés de defender o nosso Deus, de defender Jesus, abraçar essas pessoas e falar: eu te amo? E ele vai falar: cara, mas eu te ofendi, eu ofendi o teu Deus. Eu falo: cara, não tem problema, eu te amo, eu te perdoo. Você está disponível a amar? Você está disponível a perdoar essas pessoas? Você está disponível a orar, não para que Deus lance fogo sobre Paris e consuma a cidade em enxofre e fogo, como ele fez com Sodoma e Gomorra, mas orar para que Deus tenha misericórdia, para que Deus perdoe aqueles atores que estavam naquela mesa profanando o nome do nosso Senhor Jesus, para que Deus os perdoe por isso que eles fizeram, porque eles não sabem o que estão fazendo. Para que ao invés de eles morrerem num acidente ou serem alcançados por pestes terríveis e morram de doença, para que Jesus os alcance com perdão e mostre para eles o verdadeiro amor que é em Cristo. Você está preparado para isso? E eu quero acabar por aqui. Essa é a minha mensagem sobre as Olimpíadas e o fim dos tempos. Talvez não seja o que você estava esperando, mas é isso. Se você tem uma opinião diferente, eu respeito. E mais do que tudo, fica muito claro e muito importante que nós precisamos saber, nós precisamos conhecer as Escrituras para a gente não ser pego de surpresa e não sermos ofendidos por qualquer vento de doutrina maligna que surja e não sermos enganados. É isso. Tamo junto, tá? Deus abençoe vocês e até a próxima.